Vamos fazer um modelo de preenchimento de GCAP aqui? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham Bitcoin subindo no Declarando Bitcoin. Gente, eu vim aqui mostrar para vocês como é que a gente faz um preenchimento de um GCAP do ano de 2022, que é igual ao de 2021, tá? E que é a mesma coisa do 2023. Por que o 2022? O 2022 porque é o 2022 que a gente está declarando no IRPF 2023, programa esse que é o que a gente está baixando para fazer o imposto de renda agora até 31 de maio, ok? Gente, antes de mais nada, fica comigo, presta atenção em mim até o final desse vídeo, aproveita, curte esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possível e ainda nos deixa um comentário bacana aqui. Eu quero frisar umas coisas aqui para vocês, que é a seguinte: primeiro de tudo, gente, o GCAP, ele não é feito para criptoativos, ok? Em algum momento a gente vai ter lá no imposto de renda um local só para nós, tipo que tem renda variável para bolsa. Hoje não temos. A gente usa o GCAP. E em utilizando o GCAP, a gente também não tem a opção de usar ele em moedas. Então a gente usa ele lá em bens móveis, né, para que saia o código 4600. A gente tem diversos problemas aí com o GCAP. Um deles é que se a gente não usar, existe, né, lá da Receita Federal o entendimento de que tem que ser uma apuração de capital que será recolhida com 4600. Se é uma apuração de capital a ser recolhida com 4600, a gente sempre tem que ir no GCAP informar Brasil. Então daí já começa a confusão do pessoal. Segundo, a gente informa Brasil, mas aí as pessoas operam em corretoras no estrangeiro e aí não tem o CNPJ dessas corretoras para colocar ali, a pessoa fica na dúvida e às vezes me diz: Ana, não passa. Passa, vou mostrar para vocês. Depois a gente tem aquela celeuma do se é uma venda em partes, se não é uma venda em partes, se isso faz diferença, se isso não faz diferença para a maioria dos contribuintes, que é quem me assiste aqui, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, portanto, considera aqui que não são alienações em partes, que não houve alienação anterior a esse bem. Isso para a maior parte dos contribuintes, ok? Se o teu caso é que tu é um grandíssimo aí operador, um grandíssimo aí investidor, aí tu tens que ficar preocupado com isso sim, e aí tu tens que procurar um profissional, seja ele contador ou advogado, para analisar melhor a tua situação, ok? Esse vídeo aqui é gravado para a maior parte das pessoas que me seguem, que até não são as pessoas que fazem comigo, mas é o público a varrer que usa meus vídeos para fazer sozinho. Uma outra coisa que eu quero deixar muito clara é, gente, controle de estoque não é feito no GCAP. Esses dias eu atendi um menino que queria fazer o controle de estoque no GCAP, ele não sabia daquilo que ele estava falando. Então, assim, não é para fazer controle de estoque no GCAP. O GCAP, ele é um meio pelo qual a gente leva as informações para a Receita Federal, né, leva para o imposto de renda as nossas informações de ganho de capital. Ele não é um mapa de apuração de controle de estoque. Ele não é, né? Então não adianta vocês quererem controlar estoque lá no GCAP, que não é. O GCAP, inclusive, ele não tem estoque, ele não tem saldo, né? É mais fácil, inclusive, vamos lá, tu ter esse controle de estoque lá no teu imposto de renda, lá em bens e direitos, que lá é o local onde tu tem saldo e custo de aquisição, né? Do que no GCAP. O GCAP, ele é para mera apuração do ganho. Qual é a forma de fazer isso? A forma de fazer isso é extra GCAP num controle de estoque. E eu utilizo aqui, a gente faz sistema próprio, um mapa de tributação. Nesse mapa de tributação, a gente apura por operação, por moeda, por exchange, por nacionalidade, a gente apura de tudo que é lado. Agora, lá no GCAP, como é que a gente leva isso? A gente leva uma linha por mês. Janeiro, total dos criptoativos alienados no mês de janeiro. Fevereiro, total dos criptoativos alienados no mês de fevereiro. E assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente tem tudo isso aberto de forma pormenorizada, item a item. É o teu caso? Eu não sei, mas deveria ser. Porque se tu não tens esse cálculo na ponta do lápis, seguramente tu vai levar isso para o GCAP de forma equivocada. Então, antes de ir a GCAP, eu vou dizer assim, ó, eu só tô trazendo o GCAP aqui
por pressão de vocês. Eu, por mim, eu não faria tutorial de uso do GCAP, tá? Por que eu não faço? Porque as pessoas acabam entendendo que é para controlar cripto no GCAP. E eu abomino isso. Não se controla cripto no GCAP. Então, assim, eu tenho muito medo quando eu trago o GCAP para vocês, de vocês acharem que aquilo é um controle de estoque. E não é. E isso vocês têm que ter muito em mente. Não é um controle de estoque. Agora, Ana, como é que eu faço o meu controle de estoque? Se tu é um grande operador, tu tens que ter um contador. Se tu és um pequeno operador, tu pode usar aí a minha planilha, outras planilhas, tu pode usar outros pequenos... Tem softwares aí que fazem aplicação a varrer, que é de uso self-service. Só que para quem são esses softwares? Para quem é a minha planilha? Para os pequenos usuários. Porque vamos lá, se tu opera milhões, tu vai fazer self-service, uma coisa que pode te gerar um pagamento gigante de imposto, tanto para mais quanto para menos. Pode pagar imposto a mais como imposto para menos. É isso que eu quero dizer. As ferramentas funcionam para os pequenos pagadores, não são para os grandes pagadores de impostos e não são para grandes investidores, ok? Então, tendo isso em mente, eu trouxe aqui para vocês de novo um exemplo do GCAP que é igual ao GCAP do ano anterior, certo? Não muda em nada e não muda em nada do 2023 também. Tomara que breve, nos anos seguintes, aí a gente tenha alguma aplicação na Receita Federal que seja específica para nós. Por enquanto não temos, a gente segue usando os bens lá no GCAP, bens móveis, código 4600, tira de lá, leva para o Cical, que apura com multa e juros e faz o recolhimento, ok? Vamos lá, nós vamos fazer aqui um preenchimento de um GCAP 2022, a gente já tinha o preenchimento do GCAP 2021 por diversas vezes, e o de 2022, por quê? Porque esse GCAP de 2022 é o GCAP que a gente vai utilizar para o IRPF 2023, ok? Em tese, se vocês estiverem com tudo em dia, ele já foi utilizado durante o ano todo. Vamos abrir um novo. Eu vou usar aqui um CPF de teste, ok? Vocês coloquem aí o CPF de vocês. O nome aqui eu vou chamar de teste. A data de início, 1/1 de 2022 a 31/12 de 2022. Essa é a data correta. Por quê? Tem gente que me pergunta, mas eu posso fazer um para janeiro, um para fevereiro, um para março. Não, é um único GCAP, ok? Data início, 1/1 de 2022, data fim, 31/12 de 2022. Depois, sim, vocês vão fazer os lançamentos mensais. Abrimos aqui o nosso teste e vamos fazer uma apuração de criptoativos. Vamos considerar, eu já tenho essa apuração de criptoativos, ok? A gente vai entrar aqui em direitos e bens móveis, novo, onde o bem foi adquirido. A gente tem que informar aqui que foi adquirido no Brasil. Por quê? Porque se tu informar aqui exterior, vai sair com o código de DARF errado. Então, foi adquirido aonde? No Brasil, que é onde tu estás, tá? Independente disso ter sido comprado numa corretora lá fora ou não. Se tu alterar aqui para exterior, já não vai sair correto. Especificação. Eu já falei antes, eu trato mês a mês o GCAP. Por que mês a mês? Porque a gente tem pormenorizada essa apuração. Uma vez que essa apuração já está aqui pormenorizada, eu trago ela sumarizada aqui para o GCAP para não ter 1 milhão de lançamentos. Mas isso não significa que se tu tem uma compra para uma venda, tu pode fazer ela separada. Se tu tem uma venda só aqui de um item específico, pode vir aqui e lançar no GCAP separadamente. Se tu tem várias compras e vendas, a minha recomendação é que tu faça isso. Criptoativos, vou botar em letra maiúscula para ficar mais bonitinho. Criptoativos alienados no mês de janeiro de 2022, ok? Sujeito a registro público, não. Data de aquisição. Eu aqui, de novo, gente, eu não uso o GCAP para fazer apuração. Eu utilizo o GCAP tão somente para descer aqui o resumo das minhas operações ou das operações dos meus clientes para a Receita Federal. Então, a data de aquisição, eu uso a data de aquisição bem como a data da alienação, sempre o último dia do mês. Então, aqui eu vou usar 31/1 de 2022. Custo de aquisição. Vamos lá. O que vai aqui no GCAP?
O GCAP é para a apuração, né, informação da apuração daquelas operações com lucro, certo? Nos meses em que tu alienaste acima de 35 mil reais. Então, tu tem as tuas operações com lucro e tu tem as tuas operações com prejuízo. Quais são as que tu vai botar aqui? Somatório das tuas operações com lucro. Então, o que vai no custo de aquisição? Somatório das tuas operações, os custos de aquisição dessas criptos que tu alienaste nesse mês com lucro. Então, digamos que a soma do custo de aquisição aqui seja 100 mil reais, para fazer um número redondo, ok? 100 mil reais. Adquirente. Quem é que está comprando essa cripto? Vamos lá, eu estou usando uma corretora, eu vou colocar aqui um exemplo hipotético, por quê? Eu vou usar aqui o exemplo hipotético que todo mundo me pergunta. Qual é a corretora? Eu vou colocar aqui a Binance.